A saga de Egghead parece que finalmente está chegando ao seu fim, com MF podendo usar seu grande poder. Ele vai abrir o caminho para os Mugiwaras para fugirem dos Gorosei. Mas, vendo que estamos finalmente na jornada para Elbaf, o que será que vem por aí? O que podemos esperar da Ilha dos Gigantes? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, finalmente parece que estamos saindo da ilha de Egghead e indo em direção a Elbaf. Parece que os próximos capítulos vão nos levar à Ilha dos Gigantes com esse ataque, com essa explosão, com esse poder de MF. Nós não sabemos o que ele vai aprontar. Mas o que sabemos é que vai ser suficiente para que os Chapéus de Palha consigam escapar das garras dos Gorosei. Vamos então conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo também com os seus amigos. Você reagindo aos nossos conteúdos, você faz com que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E também, se você vai comprar os seus mangás de One Piece, compre através dos nossos links na Amazon. E assim você acaba nos ajudando com aquela comissãozinha sem pagar mais nada pelo seu produto. Você vai comprar ali sua Air Fryer, você vai comprar ali seu monitor, seu celular. Compre também através dos nossos links, que isso nos ajuda pra caramba. Vamos então falar sobre finalmente a ilha de Elbaf. Está chegando, finalmente está chegando o grande momento que os fãs de One Piece esperam há pelo menos 25 anos. Elbaf é uma ilha que o Oda lhe planeja desde o East Blue. Desde lá atrás, há quase 1000 capítulos, na verdade mais de 1000 capítulos, foi o momento em que o Oda falou sobre Elbaf pela primeira vez. E desde lá, o Oda vem trabalhando a construção dessa saga para ser um dos maiores momentos de One Piece. Nós sabemos que o Oda, ele planejava One Piece para durar no máximo por 5 anos. E aí ele percebeu que a história toda de One Piece poderia ser aproveitada de uma forma melhor. Ele foi introduzindo várias ideias, vários conceitos, e assim a trama foi acontecendo. E nós estamos aqui depois de 27 anos acompanhando o mangá de One Piece. Eu tenho 31, então quando One Piece foi lançado eu tinha apenas 4 anos de idade. Mas o ponto principal aqui é que neste momento nós estamos caminhando para uma saga que o Oda havia planejado no início do mangá. Se ele tinha 5 anos de desenvolvimento, Elbaf estava sendo citado lá no East Blue, isso quer dizer que o autor tinha já um controle sobre o que ele queria para essa saga, para ser um dos momentos mais cruciais sobre One Piece. Então sim, pessoal, aumente um pouco as suas expectativas, porque podemos ter até mesmo grandes revelações neste lugar. É claro que não vamos ter a revelação do G ou sobre algumas coisas ali, algumas coisas muito fortes sobre o século perdido, mas teremos muitas informações, principalmente sobre Nika. Essa ilha é extremamente importante para a gente entender mais conceitos sobre o Deus do Sol e também sobre essa transformação do Luffy, que tem dado o que falar. Um dos personagens também que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha é o Príncipe Lock. A ilha tem o Príncipe Lock. Nós não sabemos se ele é o grande governante de Elbaf ou se ele é apenas alguém que carrega o título de um príncipe. Loki, nos mitos, além de ser o deus da trapaça, possui também a genética de um gigante. Se você jogou o God of War 1, que saiu agora recentemente, não o God of War lá atrás da mitologia grega, mas sim da mitologia nórdica, você vai entender mais ou menos qual que é o conceito do Loki com os gigantes, né? Sem dar muitos spoilers aqui de God of War, porque realmente é um plot muito interessante de se ver essa ideia do Loki na história. Mas
eu fico curioso para saber como que o Oda vai usar o Loki no mangá. A forma como o personagem é abordado, o conceito como ele é abordado, é que ele é um cara extremamente amoroso. Ele amou de verdade uma das filhas da Big Mom. E mesmo recebendo uma das gêmeas, que é ali idêntica, ele não quis, porque ele havia amado uma das gêmeas de verdade, não o que a Big Mom acabou dando para ele depois. Então nós temos esse detalhe bem importante sobre o personagem, de que é alguém muito sentimental, que é alguém que governa ali ou que recebe o título de príncipe e que teve uma ligação muito forte com a Big Mom. Nós sabemos que a Big Mom também tem um grande contato, teve uma grande conexão com os gigantes, e mesmo assim, mesmo com toda a forma de que a Big Mom é uma inimiga da nação dos gigantes, o Loki foi alguém que quase fez uma aliança com a antiga imperatriz. Os gigantes de Elbaf também são aqueles que mais podem ter informações sobre o século perdido. Um gigante pode chegar a ter 180 anos. Na saga novamente sobre a Big Mom, sobre o passado da Big Mom, nós ficamos sabendo ali na origem da personagem que os gigantes podem chegar até 180 anos. Fazem apenas então 3 ou 4 gerações que os acontecimentos sobre o século perdido rolaram. Elbaf, para ali os gigantes, aquilo que aconteceu no século perdido é algo até mesmo recente. Se fazem pelo menos 15, 16 ou 18 gerações para os humanos sobre tudo aquilo que rolou no século perdido, em Elbaf é apenas 3 ou 4 gerações. Então, para eles, todo esse conceito ainda é um conceito completamente moderno, um conceito que aconteceu há pouco tempo. Daria para dizer que o século perdido para os gigantes em relação ao nosso tempo seria algo ali entre o século 17 e o século 18 do nosso tempo. E nós, então, temos muitos detalhes do que aconteceram sobre esse tempo, através da escrita, através da forma como o mundo já começou a ser globalizado. Então eu fico curioso para saber o quanto de informações os gigantes ainda possuem desse tempo, fora aquilo que nós agora sabemos que está nas mãos de Soul. E falando dele, é agora em Elbaf que a biblioteca de Ohara está. Boa parte dos livros da ilha foram salvos pelo Soul. Como a gente pode observar no flashback do Vegapunk, que ele encontra o Dragon, nós podemos observar que os gigantes conseguiram salvar boa parte ou a maioria dos livros da ilha de Ohara. Existem muitas informações e muitos segredos relacionados a estes livros. Muitas informações podem chegar para Robin através dessa saga. Então, se o Vegapunk não revelar o nome do Reino Perdido nos próximos capítulos, ou no próximo capítulo, porque tudo leva a crer que o Vegapunk pode revelar o nome do Reino Perdido, a Robin possa vir a saber, a conhecer ali tudo o que o Professor Clover soube, ou tudo aquilo que o Professor Clover sabia através dos livros. Porque se o Professor Clover sabia o nome do Reino Perdido e anotou isso, escreveu isso e teve ali as publicações desses livros, quer dizer que a Robin vai poder ter acesso a todo esse tipo de conteúdo. Isso vai ser importante para a gente saber para que ponto que a Robin vai começar a prosseguir e entender mais sobre o que aconteceu no século perdido. A Robin, ela é uma pesquisadora. Então, quando se trata do confronto entre o governo mundial e também ali aquilo que aconteceu com Joy Boy, ela vai ter uma forma de mensurar com toda certeza, com toda convicção, os fatos e os feitos dos personagens. É nessa saga também que o destino de Kid será traçado. O que será do personagem? A gente viu no final de semana passada o Shanks simplesmente atropelando o Kid de forma animada. E a gente fica se questionando o que vai acontecer com o Kid.
mais uma vez o Luffy vai encontrar o Kid ali preso, igual aconteceu em Wano? Não sei, eu não gosto muito dessa ideia de que o Luffy vai encontrar o Kid, ele vai estar preso pelos gigantes e assim ele vai prosseguir, vai repetir plot. Ele já fez isso com o Kaido, né? Já teve essa construção ali com o Kaido, então eu acho muito complicado repetir esse ponto. Aí eu me pergunto, o que vai acontecer com o Kid? Será que o personagem fará parte da frota do Shanks? Tem essa teoria na fandom que acredita que o Kid vai fazer parte da frota, da grande frota do Ruivo. Pelo ponto de que o Kid é o completo paralelo também sobre o Rockstar. A gente tem ali a figura completa do Kid e do seu bando como referências para grandes Rockstar. E nós temos então um grande Rockstar no bando do Shanks. E esse ponto é extremamente importante para se observar, porque a frota do Shanks é uma piada. A frota do Shanks é uma piada e o Kid ali liderando a frota do Shanks teria já uma grande motivação para que eles conseguissem permanecer realmente em paz. Mas, muita gente olha isso com uma cara completamente abismada, de que o Kid poderia aceitar fazer parte da frota do Shanks. Só lembrando que o personagem está completamente quebrado. Pior do que estava quando lutou contra o Kaido. Porque contra o Kaido ele foi pego desprevenido. Ele foi pego ali com uma traição e acreditava, ou passou a acreditar, que poderia ainda vencer o Imperador. Agora ele sentiu a pressão de um Imperador de verdade, o que pode marcar que o Kid pode ter sido quebrado completamente. Será que o Kid também pode fazer parte da frota do Luffy? Eu acho que a ideia do Kid fazer parte da frota do Luffy pior do que fazer parte da frota do Shanks. Sinceramente, porque ali, meio que entre aspas, o Luffy e o Kid, eles eram meio que rivais. E eu nem sei se o Luffy aceitaria o Kid como alguém abaixo dele, né, como alguém da frota ali dele. Então não vejo nessa intenção. Será que o Kid vai desistir do caminho de ser um pirata? Porque o Kid, ele é o personagem que mais chegou perto do One Piece até agora. A gente parar pra pensar, o Kid, ele é o personagem que foi em direção a Elbaf. O Lau foi para um lado, o Luffy foi para o outro, mas quem chegou mais perto de Lodestar, foi o Kid, porque depois de Elbaf viria Lodestar, mas ele deu um puta azar de encontrar o Shanks. Então, se o Kid chegou até aqui, ele pode querer desistir também. E nós então temos Elbaf como a ilha que pode ter mais detalhes sobre Nika. No flashback da Big Mom, nós sabemos que eles adoram Nika como deus do sol. Na verdade, lá no flashback da Big Mom, a gente via eles adorando como deus do sol. Tem até as festas, as figuras ali, como pode ser colocado. E nós então já sabemos que tinha essa conexão de Nika com o deus de Elbaf. Os gigantes sabem de sua forma e compraram a ideia completamente de que o deus deles tem a figura de Nika. A gente pode observar um ponto específico de que quando o Luffy está se transformando juntamente com a Bonnie nos últimos capítulos, no capítulo, se eu não me engano, 1119 ou no 1120, o Luffy, quando ele tá transformado ali em Nika junto com a Bonnie, os gigantes gritam Nika! E não se trata apenas do Dory ou do Brogy, se trata ali de todos os gigantes. Eles conhecem a forma de Nika, porque eles são criados para saber a forma de Nika. Então, isso é um contexto, isso é um geral ali para o povo dos gigantes. Essa informação é um ponto geral para que eles saibam realmente sobre a forma do Deus do Sol. E eles fazem até mesmo um jejum de 12 dias para celebrar o seu dia num grande festival. Então, os gigantes, eles são os seres que têm mais conexão com o Deus do Sol, Nika. Eu tô muito curioso para saber quais são essas ligações que os gigantes vão ter. Como que algo que está muito recente para os gigantes se transformou em uma situação para que eles pudessem adorar. Se transformou numa situação para que Nika / Joy Boy se tornasse em um deus. Será que existe algo a mais? Será que Nika, Joy Boy e Luffy
são 3 criaturas diferentes, eu acredito que essa seria a ideia mais intrigante sobre as conexões entre Luffy, Nika e Joy Boy, e como esses 3 seres são extremamente cruciais para encontrar One Piece.